Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de decisão, sexta-feira, dia da subida do Juventude para a Série A do Campeonato Brasileiro. Não pode falhar, né? Na hora H, já ouvi hoje o presidente Walter Dalzotto Júnior dizendo que tem mala branca lá, ou mala preta, como queiram, né? Porque hoje em dia o cara tem que ser todo reservado, né? Antigamente, mala preta era para perder, mala branca era para ganhar. Então, fica um negócio meio de preconceito e tal. Mas, vamos lá. Mala branca para o Guarani. O Guarani veio de 4 derrotas na sequência. Vai reencontrar o seu futebol por causa do dinheiro? Bom, o Juventude, ao contrário, veio de um milagre, né? Fez 2 gols em 5 minutos contra o Juventude, contra o Figueirense, melhor dizendo, e chegou numa condição espetacular. Decide pelas suas forças, tem que ter o mesmo resultado do CSA, desde que não seja derrota de ambos, porque daí o Avaí ganhando, o Avaí vai para a primeira divisão. Essa é a única circunstância que pode levar o Avaí para a primeira divisão. E tem a decisão direta de título da Série B. O América, em casa, joga contra este que eu citei, o Avaí, e enquanto que a Chapecoense, também em casa, joga contra o Confiança. O Náutico recebe o CSA, o Guarani recebe o Juventude. Juventude, portanto, ganhando de 0-0, já estará na primeira divisão, nesse ano ainda, de 2021. Quer dizer, daqui a 3 meses e uns quebradinhos, o Juventude já estará de volta à primeira divisão. Hoje retorna oficialmente, mas entrando em campo daqui 3 meses e uns quebradinhos. Muito bom, porque Caxias é uma baita cidade, tem uma baita economia. A torcida do Juventude se mobilizou, saudou o Juventude nas vitórias, carregou o Juventude agora na saída, na viagem para Campinas. A propósito de Campinas, estava dizendo para o Maurício Freitas, fora do arte, quando começa a dar pena, aí é brabo, né? O Figueirense não é que me toma 7 da Ponte Preta em casa, 7-2. Ficou muito ruim o clima em Santa Catarina, depois daquele quebra-quebra dos torcedores. Alguns idiotas acham que quebrando e ameaçando resolvem a parada. Não, piora. De lá para cá, só piorou a situação do Figueirense, que às vezes escapava, às vezes voltava para a Série B. Em vez de fazerem um mutirão para tentar salvar o time, arrecadar alguma grana extra, ou auxiliar o clube de uma maneira ou de outra, não, foram lá para fazer baderna e só aumentou o infortúnio aí para o Figueirense, um time de tradição que vai para a Série C, como é outro time de tradição, o Paraná, que vai para a Série C. Há bem pouco tempo no Paraná, faz 2, 3 anos, quem sustentava o clube eram as torcidas organizadas. Aí uma hora não tem mais, dinheiro escasso leva à divisão inferior. Caiu para a segunda, agora caiu para a terceira e aí vamos nós, né? Aliás, no ano que caiu o Internacional, caiu o Paraná também. E ainda a respeito dessa situação de Série B, o Cruzeiro, já se sabe, perdeu não, fizeram um comum acordo, o Filipão não vai ficar lá o ano que vem, e o Felipe Conceição, ex-técnico do próprio Guarani, acho que trabalha hoje a última vez, vai trabalhar no Cruzeiro nessa temporada ainda na Série B. Era visto que o Filipão não iria aguentar o tranco, porque deu um tiro na lua, fez um contrato até o final de 2022, acabou não recebendo seu dinheiro, fizeram um acordo, ele não paga multa para o Cruzeiro não paga multa para ele, e ficou só o mês a mês. Em relação a Grêmio Internacional, antes de Grêmio Internacional, já falei do Juventude, que tem a decisão a partir das 9h30 da noite. Amanhã nós teremos no Maracanã, 5 da tarde, né? O grande jogo até aqui, né? Desse ano de 2021 para nós sul-americanos. O Santos contra o Palmeiras. O Santos só tem essa chance de jogar a Libertadores do ano que vem. Mais do que jogar a Libertadores do ano que vem, jogaria ainda o Mundial do Catar neste ano de 2021. Quando se fala em Libertadores do ano que vem, é a Libertadores de 2021. Da próxima temporada. Da próxima temporada, que é nessa temporada. Pronto.
E depois do domingo, o Grêmio vai a Curitiba jogar contra o Coritiba às 4 da tarde. O Inter joga a partir das 18h15. O Grêmio não tem o Mateuzinho suspenso. O Grêmio não tem o Kahneman suspenso. O Grêmio não tem o Jeromel lesionado. O Grêmio não tem o Diego Souza lesionado. E ainda Thuram e PP não se sabe se vão jogar. O PP está com dor portuguesa no quadril. Já sentiu alguma vez? Uma dor lusa no quadril? Dor lusa no quadril. Sentiu alguma vez? Não, nunca tive dor. Também nunca dançou a dança do ventre, né? Que daí o cara pode dar... Tu também não, né, Rec? Não, claro que não, mas já assisti, gostava de assistir. O professor Enio vai participar daqui a pouco, já vai cantar pra sogra do professor Enio. Não, vai dançar também, né, Rec? Não é porque sextou que vai começar a dançar a dança do ventre aqui. Não, mas... Eu só o Chuchuzinho já dançou a dança do ventre. Tu viu isso? Já. Isso aí é tudo para atrair as queridas, entendeu? Mas, Rec, eu discordo de artista. ti. O Santos tem chance de chegar na Libertadores pelo Brasileiro ainda. Vai virar G8. Mas ele está em 10º. Mas tem a mesma pontuação do 8º, 45 pontos. Mas aí já até o... Vai para pré-Libertadores. Já dá uma brochura aí, entra na pré-Libertadores. Veja só a diferença. Vai ser campeão da América, vai jogar o Mundial, ou vai jogar a pré-Libertadores, ou nem a pré-Libertadores. É isso que eu estou fazendo a comparação. E vale para o Palmeiras também. Vai ser campeão da América, tricampeão da América, vai para jogar no Catar, ganhando um caminhão de dinheiro, nas duas oportunidades, né? E mais outro caminhão na Copa do Brasil. Ele pode perder 3 caminhões de dinheiro. Então, vejam só, é tudo muito tênue entre a riqueza e a pobreza. Tanto na classificação para campeonatos futuros, quanto para o din-din, faz-me rir. E nessa hora os jogadores mordem. 30%, 40%, 50%, dependendo da simpatia do grupo de jogadores, do acordo e do pulso do diretor de futebol ou do vice de futebol, é a mordida dos jogadores. Mas o Santos Tudo é amor ao clube, mas um amor que vai se tornando mais caro. Mas o Santos, com o tanto de problema que teve de atraso de salário, tem que dar 200% do prêmio. Não, é que não tem que dar nada. Se manter vivo já era o suficiente. Os caras estão fritando para comer o torresmo? Não, vai dando por desafios de novo, tudo bonitinho. Não, estou brincando, claro. Mas o Santos periga dar o menor percentual de Palmeiras, de Grêmio e outros que tais, né? Bom, falei aí dos suspensos, falei dos lesionados do Grêmio. No mais, o Grêmio vai ter que colocar time titular e vai ter ganhado o Coritiba, né? Porque o Grêmio está em 6º e poucos se deram conta de que o Grêmio acabou classificando o Internacional para o G4. Agora, nesse ano ainda, para a Libertadores desse ano. Por quê? Porque o Grêmio perdeu para o próprio Internacional, aí era jogo de 6 pontos, e ao perder para o Flamengo, meio que ditou os 4 que vão ficar. É Internacional, São Paulo, ou Internacional, Flamengo, São Paulo e Atlético Mineiro. É muito difícil que entre um intruso aí, ou o Palmeiras que tem 52, ou o Grêmio que tem 51. O Atlético Mineiro tem 57, o São Paulo tem 58, o Flamengo tem 58 e o Internacional tem 62. Esse jogo contra o Bragantino é um jogo assim, pesado. É um jogo de alta tensão, mas o Internacional tem que ganhar. Bragantino, né, que caso obtenha um resultado positivo, pode sonhar com Libertadores. Claro, claro. O Bragantino tem 44 pontos. E não teve surto nenhum, né? Não. Pelo menos não se divulgou nada. Confirmado não. Porque, como jogou contra o Corinthians, que tinha 10 com o Covid-19, o Bragantino se especulava pudesse ter problemas também. Antecipou testes, inclusive, né? Outra especulação que se tem é que o Jean-Pierre pode sair do time. Então, é uma outra especulação que se tem. Daqui a pouco a gente vai tentar um contato com Campinas para a gente conversar com Gilberto Júnior, nosso antigo colega lá na Calda Júnior, para saber do ambiental lá no Brinco de Ouro da Princesa. Eu tive lá com o Inter, com o Grêmio, no Brinco de Ouro, um estádio bem pertinho da Ponte Preta, e eles se pegam num morrinho ali, entre um estádio e outro.
entre o Moisés Lucarelli e o Brinco de Ouro é que dava a pauleira, o quebra-pau dos torcedores do Guarani com a Ponte Preta. Mas pelo menos não se viu mais aquela guerra de alguns anos atrás, onde muitos ficaram machucados ali num derby campineiro. E o que tivemos ontem lá na Arena, o senhor que é um admirador do Renato, e agora falando muito sério, o professor Enio sempre defendeu o Renato por sua capacidade de se reinventar, de aceitar até grupos de não muita qualidade e fazer campanha. E é verdade, nas outras 2 vezes que esteve no Grêmio não ganhou títulos, mas encarou a situação de frente, armou o time como deu e não fez fiasco. Agora ganhou títulos, ganhou Copa do Brasil, ganhou Libertadores da América, ganhou 3 campeonatos estaduais e ontem fez vergonha nacional, hein, professor Enio Kaufmann? Boa noite. Boa noite, Rec. Muito triste, muito triste. Eu realmente fiquei muito triste ontem. Tu estava recordando bem da minha admiração pelo trabalho do Renato. E quantas e quantas vezes eu brigava com o Luiz Carlos Reck, dizendo o Renato está conseguindo resultados com um time horroroso, né? Um time pobre de jogadores de qualidade. O Renato, nas 2 passagens anteriores pelo Grêmio, não só conseguiu bons resultados, como nunca fez o que o Cudê fazia no Internacional, que é fala mal do seu próprio grupo, dizer que seu grupo é insuficiente. Então, para mim, foi muito triste ontem, mostrando que Lembra quantas vezes, que nós falamos que para ser um craque não basta ter talento, tem que ter postura, tem que ter atitude? Pois é, para ser um grande treinador, não basta saber gerir o seu grupo. Tem que saber ganhar e tem que saber perder. Isso eu ouvi o Rec dizer hoje de manhã na Rádio Grenal. Tem que saber perder. E é o que está sendo dito hoje pela imprensa no Brasil inteiro. O Renato já tinha começado a ir mal depois do Grenal, quando ele disse que havia um complô, não só para evitar que o Grêmio fosse campeão, mas para evitar que qualquer outro grande clube fosse campeão. Imagina o poder no Internacional. Um complô contra todos os clubes, só a favor do Internacional. E, claro, não preciso te dizer que os paranoicos já começaram a falar no Noveleto. Noveleto foi para a CBF. Sabe? Então, é uma tristeza, porque ontem, além daquela entrevista lamentável do Renato, depois houve uma entrevista do vice-presidente de futebol do Grêmio, em que ele repetiu não só que o Grêmio foi roubado no Grenal. O Grêmio, segundo ele, o Grêmio foi roubado contra o Santos. O Santos, que os meninos do Santos tocaram 4 no Grêmio. Não foi nesse jogo, professor. É no outro, no Campeonato Brasileiro, que houve 2 pênaltis marcados contra o Grêmio. Se eu não me engano, 2 pênaltis. Mas, Rec, não é possível que tu pince num campeonato de 30 jogos. Tu te lembra, foi roubado aqui, foi roubado ali. Não houve nunca um erro de arbitragem a favor do Grêmio, partindo do princípio que sejam erros. Houve no Grenal. Houve no Grenal do primeiro turno. Hoje eu reproduzi uma fala do Renato, ao terminar aquele clássico Grenal, que ele disse que tinha que elogiar o Rafael Claus. Exatamente, eu recebi esse áudio. Porque nós temos o costume de elogiar os estrangeiros, que tem que elogiar os brasileiros, mesmo quando se perde um jogo, porque aí é a questão da justiça, né? E eu logo cedo rodei. Ele disse nesse áudio, inclusive, eu já tinha recebido esse áudio por WhatsApp, de que temos que entender que os árbitros são humanos e eles erram. Então, a tristeza de ver as declarações do Renato endossadas pela direção. Agora, preparando um boicote aí na entrevista de Curitiba, de não gravar as perguntas e de não ouvir
o Renato, como fizemos uma vez com o Muricy Ramalho, que nos deixou esperando quase 2 horas. Agora... Rec, desculpe te interromper. Acho que o que está aparecendo com muita clareza é que essa estratégia do Renato, e hoje o Juca Kfouri falava nisso, essa estratégia do Renato de desviar a atenção dos fatos importantes quando não são favoráveis a ele, já está ficando vencida. Está nojento. O Flamengo deu um passeio no Grêmio ontem. Se tu olhava aquele segundo tempo, o Flamengo estava brincando com o Grêmio. O que foi o Gerson no meio-campo? A gente fala na qualidade do Maicon, e que realmente tem, mas o Gerson é um jogador de outra turma dos que estavam ali jogando. O gol do Everton Ribeiro, quantos jogadores acertam uma jogada daquela? Sabe? Então, assim, em vez de falar nisso, falar na superioridade do Flamengo, porque, Rec, tu vais lembrar que depois do 5-0 de 2019, aquele vexame histórico, e que depois o Flamengo veio aqui com os reservas e ganhou de novo do Grêmio, empatou, não me lembro, mas enfim, foi melhor com os reservas. O Grêmio esse ano contratou jogadores e a meta era igualar o Flamengo. Era fazer um time para poder se nivelar o Flamengo. O Grêmio contratou goleiro, o Grêmio contratou laterais, o Grêmio contratou um meio-campista chileno, o Grêmio contratou um centroavante argentino, eu acho, né, que jogava no Paraguai. O Grêmio trouxe o Everton do São Paulo, o Grêmio trouxe o Robinho. O Grêmio realmente pretendeu se equiparar ao São Paulo. Ao Flamengo. E quando a realidade mostra que isso não aconteceu, não por causa do Grenal, mas quando o Grêmio empata 16 partidas no Campeonato Brasileiro, 16 partidas no Campeonato Brasileiro, e por isso se atrasa, quando o Grêmio é humilhado pelos meninos do Santos, se vê que o Grêmio não está muito, muito longe de se equiparar ao Flamengo. E é isto que o Renato, ao invés de ter humildade e dizer nós vamos trabalhar para melhorar, não, o Renato fala que em 2016 ele ganhou um título, 2017 ele ganhou outro título, e depois não ganhou mais nada. Depois não ganhou mais nada. Nós já falamos sobre isso. Ah, mas o Grêmio perdeu porque o Galhardo foi no vestiário. Ora, por favor. Sabe? Também se perde porque os outros jogam melhor. Isso acontece. O Internacional foi eliminado nos pênaltis pelo América Mineiro porque o Wendel chutou o pênalti na arquibancada. Isso é incompetência do Internacional. Porque o Lindoso chutou um pênalti para fora contra o Boca. Isso é incompetência do Internacional. Não é um complô da arbitragem contra o Internacional. E tu é testemunha, eu nunca disse que havia um complô quando o Internacional estava perdendo. Não é agora que o Internacional está ganhando com o Abel. Tu é minha testemunha disso. Então, eu acho que deu para isso. Entrevista de treinador para falar de futebol. Onde é que já se viu um treinador ameaçar a imprensa, ameaçar explicitamente? Eu vou dar o nome e quero ver o fulano se ver com a torcida do Grêmio. Que isso? O nome do time que torce, né? O nome nome do cronista. Repórter, do cronista, do comentarista. Sim, e vai dizer quais são os colorados ou os gremistas que são os pseudos gremistas, uma coisa assim. Sim, os que prejudicam vomitou pela boca. Olha, lamentável. E o pior, sem nenhum pano quente do diretor que falou depois dele. Professor, e ainda tem mais, né? Porque em determinado momento ele diz que vai tomar essa atitude com consentimento do presidente Romildo, que não foi desmentido até agora. Então eu acredito que de fato existe esse consentimento, né, professor?
Maurício, tu é muito jovem, mas o REC, que já tem filhos grandes, eu que já criei os meus, uma das coisas que se aprende ao criar filhos, e eu sempre aprendi, soube isso lidando com jovem no unificado, é que quando tu passa a mão por cima de erros, quando tu finge que não vê os erros, tu não está fazendo bem para o teu filho, está fazendo mal para o teu filho. Essa cumplicidade do presidente Romildo Bolzan com o Renato, ela passou do limite. Ela virou uma cumplicidade de pai permissivo. Depois do Grenal, o presidente Romildo, e outra das minhas grandes admirações, o presidente Romildo tinha que ter freado o Renato, desmentido o Renato, botado limite no Renato, quando ele não faz nada disso, absolutamente nada disso. E não me venham falar em cabeça quente, porque a televisão mostrou que o Renato, depois do jogo, quando estava ali brincando com os jogadores do Flamengo, não estava com a cabeça nem um pouco quente. Quem está com a cabeça quente não tem aquelas atitudes ali que se viu na televisão, rindo, brincando, numa boa. Eu até pensei, bom, o Renato pelo menos está se dando conta. O outro time é muito melhor que o dele nesse momento, que não quer dizer que em outros momentos o Grêmio não possa ganhar do Flamengo, mas naquele momento ele estaria vendo isso. Mas não. Agora, professor, fica chamuscado no centro do país, prejudica uma possível ida para a seleção brasileira. E hoje, ainda pela manhã, eu perguntava, se o Renato for o técnico da seleção brasileira e o Internacional tiver uns 2 ou 3 destaques, já que ele disse que não está aí para ajudar o Internacional, ele vai convocar jogadores do Internacional ou não vai convocar jogadores do Internacional? Porque parece que tem alguma mágoa com o Internacional, um ódio, eu não sei, não entendi. Não, isso é o gremismo do Renato. O Renato é gremista assumido. O Renato é um dos raros... Às vezes. Não, ele já assumiu que torce para o Flamengo também. Não, mas o Renato é um dos raros treinadores que já declarou publicamente: eu não treinaria o Internacional, assim como o Abel Braga declarou que nunca treinaria o Grêmio. Entende? Então, essa coisa eu não quero ajudar, porque a nossa vitória, isso aí, sabe, é o de menos. Agora, ameaçar a imprensa, vou ensinar para vocês quais perguntas vocês têm que fazer para não falar do totó que o seu time levou em campo, do passeio. Tu via aqueles jogadores do Flamengo evoluindo sem o Grêmio conseguir achar os jogadores. Eles saíam tocando a bola de trás, velho. Não, e outra, né? Diminuiu o tamanho do trabalho da imprensa, vamos fazer o trabalhinho de vocês, né? Hoje... Falando, dizendo que tem cronista que tem problema em casa e vem descarregar no Grêmio. O que é isso? Misturar a vida particular? Quando é que alguém mencionou a vida particular do Renato? A vida particular do Renato é a vida dele. E ninguém tem nada a ver com isso. Pelo contrário, quando começam as agressões à filha do Renato nas redes sociais, nós vamos para os microfones e chamamos os caras de idiotas. Né? Sim. Porque tem que ter postura e tudo mais, né? Agora, em termos de... É um treinador competente, um grande gestor de grupo, mas que realmente não está conseguindo lidar com o fato de que a direção tem trazido muitos jogadores que ele pede e ele não está obtendo resultado nenhum. Ganhar do Internacional nos pênaltis, o Campeonato Gaúcho, com todo respeito, é muito pouco para o investimento que o Grêmio faz. E quando chega em jogo decisivo, faz 3 anos que o Grêmio sempre toma uma saranda. O Grêmio está 11 pontos atrás do Internacional. 11 pontos atrás do Internacional. E o grupo internacional não é lá esses mundos. E não me venham dizer que se o Grêmio ganhasse o Grenal, o Grêmio estaria disputando o título.
Se o Grêmio ganhasse o Grenal, o Grêmio estaria 5 pontos atrás do Internacional. Se ganhasse o Grenal. O pênalti do Kahneman apenas evitou que houvesse empate no Grenal. Se o juiz não dá o pênalti, vamos admitir, o juiz não deu o pênalti. O Grêmio ficaria 8 pontos atrás do Internacional, faltando 6 jogos. Para um pouquinho. Ah, não, mas se empatasse o Grenal, o Grêmio ia ganhar do Flamengo. Sim, o meu cabelo ia crescer. Não é assim. Agora o Grêmio perdeu para o Flamengo porque o juiz foi mal. Olha aqui, ó, não esqueçam que depois do 5-0, Maurício, tu que é um computador ambulante, depois do 5-0, o Grêmio emendou 6 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Eu acho que foram 5, mas em todo caso... Se não foram 6, foram 5. Mas emendou uma série de vitórias no Campeonato Brasileiro. Inclusive em Grenal. Por que o 5-0 não tirou o ânimo do Grêmio e uma derrota no Grenal tirou o ânimo? Será que não é porque... Foram 5, professor. Pós 5-0, foi 3-0 contra o Botafogo, 3-1 contra o Vasco, 2-0 no Grenal, 2-1 contra o CSA e 1-0 na Chapecoense. O 6º jogo foi contra o próprio Flamengo, que ganhou de novo por 1-0. Aqui na Arena, né? Então foram 5 jogos. Mas de qualquer forma, então não me venham dizer que o Grêmio perdeu o Flamengo porque foi, bota aspas, roubado no Grenal. E quem disse isso foi o dirigente do Grêmio. O dirigente. Para um pouquinho. O Grêmio é grande demais para fazer isso. O Grêmio é grande demais para essas pataquadas. E estamos nós aqui falando do Renato, falando do vice-presidente do Grêmio. Não estamos falando do jogo em si. O Flamengo... do jogo. O Flamengo sobrou no segundo tempo, né? Foi até constrangedor de ver o jogo do Grêmio. Os jogadores do Grêmio estavam deitados no segundo tempo, né? O Grêmio, se não fosse o goleiro e o Diego Souza, tinha tomado 6. Então, a gente fica pensando, né, que está na hora de vestir um pouquinho as chamadas sandálias da humildade, né, Rê? Sabe, quando a gente ouve o comentário do Juca Kfouri dizendo essa entrevista é indigna do tamanho do Grêmio, um pouquinho, não é o Enio Kaufmann, é o Juca Kfouri que está dizendo isso. O Grêmio é maior do que esse chororô, sabe? Para justificar 2018 sem ganhar nada, 2019 sem ganhar nada, 2020 sem ganhar nada. Um pouquinho. Até agora, o Grêmio pode, em 2020, ser campeão da Copa do Brasil. Está na final. Deveria até amanhã todo mundo torcer para o Palmeiras. Acho que o grande resultado pro Grêmio amanhã é o Palmeiras ganhar, né? Não sei qual é a tua opinião, Rê. Não tenha dúvida. Para desfocar da decisão da Copa do Brasil, um pouco que seja, porque tem essa fortuna em jogo, mas vai cansar, vai até o Catar para jogar um Mundial, já estará na próxima Libertadores da América, gosta muito dos meninos. E ainda vai transferir o jogo para a final de fevereiro e início de março. 28 de fevereiro e 7 de março. Então, se o Palmeiras ganhar amanhã, o jogo é só daqui um mês. Então, dá tempo do Grêmio se recuperar, terminar o Campeonato Brasileiro. Quem sabe até recuperar o Jeromel. Eu não sei quanto tempo realmente o Jeromel. Mas ele faz muita diferença no time do Grêmio. Então, eu acho que para o Grêmio seria muito melhor a vitória do Palmeiras. Né? Muito. A chance do Jeromel seria jogar a segunda partida com ínfimas possibilidades no dia 7 de março. Porque ali dá exatamente o somatório do mínimo, do tempo mínimo. Quer dizer, seriam de 6 a 8 semanas. Ali dá 6 semanas. Mas às vezes tem jogadores que se recuperam um pouco antes, sei lá. Mas de qualquer maneira, acho que não seria bom para o Grêmio um Palmeiras derrotado na final da Libertadores,
Que belo trabalho fez o Cuca, hein, Reg? Agora, que trabalho. Quem é a maior pedra no sapato do Renato nos últimos anos, professor? Assinale a alternativa correta. Alternativa A, Jorge Jesus. A alternativa B, Cuca, que ganhou 10 e perdeu uma para o Renato. A alternativa C, Abel Carlos da Silva Braga, que quebra a invencibilidade do Renato depois de 11 Grenais e ganha em 5 minutos. E a alternativa D, Lacerda, que em 4 enfrentamentos do Caxias ganhou 3 do Grêmio. Qual foi a maior pedra do sapato do Renato nos últimos anos, professor? Tu já dissesse. Eu não sabia dessa estatística, mas se o Cuca de 10 enfrentamentos ganhou 11. 9... Não, de 11 ganhou 10 e perdeu 1. Então, mas eu acho que o Renato fez um trabalho muito bom no Grêmio em 2016, em 2017. Entende? Em 2018, mal ou bem, chegou na semifinal da Libertadores, isso tem que ser valorizado. Entende? O fato do Renato ficar 11 Grenais sem perder tem que ser valorizado. Entende? Só tem que saber perder. Só tem que saber perder, não, ninguém vai ganhar sempre. É uma pena que não tenha atitude, que não tenha postura. Todos nós defendíamos o Renato como alternativa ao Tite na seleção brasileira. É verdade. Sabe? O Renato só não foi treinar o Flamengo por uma fortuna. É que, na verdade, né, já naquela história da renovação do contrato, já teve aquele episódio do valor divulgado e aquele discurso lamentável do Renato. Lembra que alguém divulgou que o Renato ia ganhar 1,5 milhão por mês? E aí o Renato vai e diz que isso é uma vergonha, onde é que já se viu? No Brasil tem gente passando fome, onde é que já se viu falar em salário de 1,5 milhão? Porque ele renovou por 1 milhão, 1,1 milhão. Para um pouquinho. Ali já tinha que acender uma luz vermelha sobre as declarações desse rapaz. Agora nós vamos ver um pedaço da entrevista do Renato, e lembrando que pelo Renato ontem teria jogado o time de aspirante ou transição. Imagino que não poderia ter acontecido, hein? Hoje o Figueirense tomou 7 da Ponte Preta em casa. Mas aí já estava rebaixado, né? Sim. Mas imagina meter o aspirante, mas com os titulares tomou 4-2. Mas aí isso pode se atribuir ao calor do jogo, ao calor do pós-jogo, da derrota, e logo foi desmentido pelo presidente. Sim, que desautorizou também da crítica à venda do PP. Tudo bem, até aí tudo bem, é bom, estava de cabeça quente, falou bobagem, disse que é um complô, deu. Agora, quando depois, 5 dias depois, tu repete tudo de novo, aí é mais grave. Vamos ver um pouquinho, então, da patética entrevista do Renato Portaluppi. Sempre joga com seriedade. Ele sempre busca as vitórias, independente da competição, independente do adversário. Eu vou ser sincero com vocês. Depois do que eu vi domingo, o presidente me convenceu que, por mim, jogariam os garotos. Porque se o Grêmio tivesse vencido o Grenal, tivesse dado aquele pênalti a favor do Grêmio, o Grêmio estaria na briga bonito pelo Campeonato Brasileiro. E aquilo, sinceramente, me chateou bastante. Então, o presidente me convenceu a não colocar os garotos no jogo de hoje. Quem manda no clube é o presidente, eu sou empregado do clube e eu obedeci. Mas a minha opinião, eu falei para ele, não muda não. Por mim, jogariam os garotos hoje pelo que aconteceu no último domingo. Deixa eu falar uma coisinha para vocês também da imprensa em geral. Quando a gente perde um jogo, parece que o mundo acabou. E não é bem assim. O Grêmio, mais uma vez, está na final de Copa do Brasil e só não está melhor no Campeonato Brasileiro. Volto a repetir, eu tenho que lembrar vocês, pelo pênalti não dado em cima do Ferreirinha no último domingo e depois daquele pênalti que não houve, que bateu a bola no braço do Cano.
Mas deixa eu fazer um pouquinho o trabalhinho de vocês, já que eu respeito, na imprensa do Rio Grande do Sul nós temos muitos colorados que estão sofrendo muito tempo sem um título, e estão sofrendo muito nas mãos do Grêmio há quase 3 anos. Então, é normal essa alegria toda por terem vencido o Grenal, por terem acabado esse sofrimento, né, depois de 3 anos, e da maneira que foi o Grenal no último domingo. Mas deixa eu lembrar vocês, vou fazer o trabalhinho de vocês que eu não consegui ver. Vocês têm que cobrar lá do jogador do Internacional, eu não vou nem falar o nome, mas vocês vão saber quem é. Assim que terminou o Grenal, ele deu um cheirinho de título, faltando 6 rodadas. E eu não vi ninguém criticar ele. Faltando 6 rodadas. O Internacional tem um grande time, está liderando o Campeonato Brasileiro, mas faltam 6 rodadas. Por que não perguntaram para ele por que ele fez aquele gesto faltando 6 rodadas? Tem um bom time? Estavam querendo ajuda do Grêmio? Tem um bom time, tem que ganhar dos adversários. Ganha dos adversários. O Internacional não precisa de ninguém. Depende de suas próprias forças. Mas faltam 6 rodadas. Cheirinho de título? Se um jogador do Grêmio faz isso, se o treinador do Grêmio faz isso, cai o mundo. Por que vocês não comentam essas coisas? Por que ninguém comenta que teve cheirinho de título depois do Grenal? Estão faltando 6 rodadas. Vão lá perguntar para ele por que ele fez aquele gesto. Faltam 6 rodadas. Querem ajuda do Grêmio? O Grêmio joga sempre para ganhar. Mas o Campeonato Brasileiro não é só o jogo do Grêmio com o Flamengo. São 38 rodadas. E para os colorados que não quiseram comentar sobre isso, lembro, faça o trabalho de vocês. Pergunte lá para ele por que ele fez aquele gesto. Faltam 6 rodadas. Ganhem todos os jogos. Vão ser campeões. Aí tem cheirinho de título. Tem volta olímpica, tem faixa. Como nós temos uns colorados que eu respeito, podem torcer, como nós temos nossos gremistas que torcem pela gente também, que viram o lance, mas não gostaram de comentar, né? Para não tumultuar. Pergunte lá para ele. Daqui 3, 4, 5 rodadas, talvez eles vão lembrar do gesto dele. Aí pode ser tarde. Faltam 6 rodadas. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro nessas 6 rodadas. O Grêmio vai procurar fazer a parte dele para, pelo menos, disputar a Libertadores no ano que vem. E vocês cobrem lá do jogador internacional que fez aquele gesto. Ou vai ficar assim mesmo? Vai ficar assim? O problema é de vocês. Vocês gostam de ver as coisas erradas, vocês gostam de ver coisas que não existem erradas aqui dentro do Grêmio. Mas as coisas que estão no nariz de vocês não gostam de comentar, né? Muitos anos sem ganhar um título, né? Muito tempo sem ganhar um Grenal. Tem que dar um desconto, né? Que o sofrimento estava sendo muito grande mesmo. E vocês têm que comentar o seguinte, ó, ele provocou os adversários. Comentem isso, falem um pouquinho sobre isso. Ou vocês não viram? Então não fiquem cobrando aqui que o Grêmio tem que ganhar dos adversários que estão brigando pelo título para ajudar o Internacional. O Internacional nunca vai ter a nossa ajuda, pode ter certeza disso. Nunca. Enquanto eu estiver aqui, o Internacional não vai ter a ajuda do Grêmio, nunca. Mas o Grêmio sempre vai jogar com seriedade, sempre vai buscar as vitórias. Nem sempre vai ser possível. Mas o Internacional tem um time muito bom, é líder do campeonato, tem condições de ganhar 6 rodadas e ser campeão. Até lá... O Renato disse que o Grêmio nunca vai ajudar o Internacional, ou que dificilmente vai ajudar o Internacional, ou que ele, estando aqui, isso é impossível. Pois o Renato, ao perder para o Internacional e ao perder para o Flamengo, ele meio que isolou os 4 primeiros e classificou para a fase de grupos. Porque ele eliminou o Grêmio, porque ele que dirige o Grêmio, junto com os seus jogadores, a direção, perdendo para o Internacional e perdendo para o Flamengo. Se tivesse ganho do Flamengo, tinha embolado a briga pelo menos da 4ª posição ou da 3ª posição, ou da 3ª e 4ª posições. No entanto, ao perder as duas, ele classificou o Internacional, que, a meu juízo, é o primeiro classificado para a fase de grupos da Taça Libertadores da América. Então o Renato, ao contrário do que ele disse, ajudou o Internacional. Eu acho, Rec, isso traz de volta uma questão que eu até discutia com o Maurício numa cadeira cativa da semana anterior, que o Grêmio hoje, que está fora da briga, praticamente fora, não fora, praticamente fora, da briga pelo G4. O Grêmio vai brigar pelo G6, certo? Vai brigar para ficar
na pré-Libertadores. Só que a pré-Libertadores tem jogo entre os jogos da decisão da Copa do Brasil, se o Palmeiras for campeão. E aí, como é que vai saber se o Grêmio joga ou não joga ali? Tem uma outra situação, né? Se o Palmeiras ganhar os 2 títulos, ganhar a Copa Libertadores da América e ganhar a Copa do Brasil, o Grêmio vai direto, ficando na fase de grupos, ficando em quinto. Ou então ganha do Palmeiras o Grêmio e fica com a vaga da Copa do Brasil. Então tem boas chances ainda de ir jogar a fase de grupos. Mas acabou com as 2 derrotas classificando o Internacional, isso sim. E o problema, né, Rec, é que com os 2 resultados negativos, mas em especial com este contra o Flamengo, que o Renato admitiu que queria colocar um time de transição, ele deixou o Fluminense a 1 ponto do Grêmio. Então o Fluminense passou a ter chance. O Fluminense não tinha. Antes tinha um degrau, um espaçamento entre os clubes, né? E daqui a pouco o Grêmio tem que torcer por um empate do Internacional com o Bragantino e não uma derrota, porque senão até o Bragantino vira adversário do Grêmio por vaga na Taça Libertadores da América se ganhar do Internacional. Mas a questão continua em aberto. Tem um jogo da pré-Libertadores entre o dia 28 e o dia 7. Admite que o Palmeiras ganhou a Libertadores, essas são as datas da decisão da Copa do Brasil. Se o Grêmio ganha, ele vai direto para a fase de grupos. Se o Grêmio não ganha, ou ele vai para a pré-Libertadores, ou não vai para nada, mas vamos admitir que ele vai para a pré-Libertadores. E aí como é que fica? Não, mas professor, no cenário atual da tabela, com o Grêmio em sexto e o Palmeiras em quinto, independente de quem ganhe a Copa do Brasil, considerando que o Palmeiras ganhe, porque é só a Libertadores, porque é só nesse cenário que existe o problema, o Grêmio vai para a fase de grupos igual. O problema é se o Grêmio terminar em 7º. É isso aí. É só se o Fluminense ultrapassar o Grêmio, porque senão... Mas não vai até o 8º para a Libertadores? Não, vai. Só que aí é que tá, Rec. O que acontece? Os 4 primeiros já têm vaga pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras pode ganhar a vaga como campeão da Libertadores para acontecer esse cenário do professor. Tá. E caso o Palmeiras ganhe a Copa do Brasil, a vaga que seria da Copa do Brasil vai para o Campeonato Brasileiro. Então o 6º colocado do Brasileirão ganha a vaga na fase direta, que seria o Grêmio. O problema é se o Grêmio for o 7º. Tá, mas quantos vão do Brasil? Do Brasil vão ser 8. Então? Sim, são 6 na fase de grupos e 2 na fase preliminar. Se o Grêmio terminar em 7º ou 8º, o Campeonato Brasileiro, que vai terminar antes da Copa do Brasil... Quer dizer, o Grêmio não tem como ficar fora da Libertadores. Não. Ou joga a pré-Libertadores ou joga... O cenário que o professor está trazendo só vai acontecer se o Grêmio terminar o Brasileiro em 7º ou 8º. Porque se ele terminar em 7º ou 8º, não se vai saber se o Grêmio vai para a fase de grupos como campeão da Copa do Brasil ou se ele vai pegar uma vaga do Brasileiro, que seria uma vaga de fase preliminar. Mas hoje, em 6º, caso isso acontecesse, o Grêmio ganharia de uma forma ou de outra vaga da Copa do Brasil, que seria redistribuída no Brasileiro, ou como campeão da Copa do Brasil, professor. É bem isso. Então vamos ouvir o Carlos Gil para saber o tamanho da preocupação, não só com as declarações do Renato, se é que ele não concorda, se concorda também vai dizer aqui, com o rendimento do time dentro de campo, com essa projeção para o jogo contra o Palmeiras. E se você gostou do resultado de ontem, Gil, porque daqui a pouco dá uma chamuscadinha aí nas ideias, nas pretensões do Internacional. Boa noite. Boa noite, Rec. Estão me ouvindo bem aí? Tá excelente. Ótimo. Então, prazer reencontrar o professor Enio aí, mesmo que seja virtualmente. Um abraço para ele. Ele é daqueles colorados respeitáveis que nós temos aqui no estado e sempre um cavalheiro nas suas discussões. Eu não gostei do resultado, eu quero ganhar sempre. Eu costumo dizer que se o Grêmio disputar um campeonato de cuspe à distância, eu vou torcer. Então, eu não gosto de perder, e o que mais me preocupou nem foi só o resultado, mas o desempenho, né? Eu acho que houve
uma mudança de posicionamento do Flamengo no segundo tempo e o time teve uma dificuldade de ler isso, né? Isso ocorreu também no Grenal, no que pese, ao meu ver, os equívocos da arbitragem, mas também houve uma questão de mudança de posicionamento. Aliás, no Grenal, quando o Grêmio, o Colorado começa melhor o Grenal, e aí por 10, 15 minutos de jogo o Grêmio inverte, passa a controlar o jogo, sem tanta contundência, mas passa a controlar o jogo, e aí logo depois, né, daquela parada da água ali, uns 25 minutos, a gente percebe inclusive na parada que o Abel chama os jogadores e, usando a prancheta ali, reposiciona o time. E esse reposicionamento do time fez com que o Grêmio perdesse a marcação. E isso, o Colorado terminou o primeiro tempo do Grenal em vantagem, né? No segundo tempo, eu acho que o Colorado tentou ir para cima, mas o Grêmio neutralizou bem, e a partir dos 30 minutos do segundo tempo o Grêmio toma conta do jogo, né? Com algumas pequenas mudanças, principalmente de posicionamento. E depois, claro, com o gol no Grenal, aí o Colorado vai para cima, meio no abafa, e acaba achando aqueles 2 gols. Mas o que me preocupa mais isso é realmente o posicionamento e o rendimento do time ontem, né? O terceiro gol do Flamengo como o pessoal diz, gol de videogame, né? A zaga ficou praticamente parada, olhando, né? E eu acho que isso tem a ver muito com a retirada de jogadores com maior poder de marcação, como o Alisson e o Lucas Silva, o que ocorreu também no Grenal. Nem o Ferreirinha, nem o Luiz Fernando têm esse cacuete da marcação, embora muitas vezes a gente possa dizer, puxa, mas teria também, se estivesse jogando o PP ou estivesse jogando antigamente o Everton, mas tanto o PP quanto o Everton aprenderam a recompor e marcar e auxiliar os laterais, né? Claramente o Vitor Ferraz tem alguma dificuldade na cobertura e na marcação, e a retirada do Alisson, que é um jogador útil, né, e essa retirada do Alisson acabou comprometendo a capacidade de marcação, principalmente da lateral direita, né? E na lateral esquerda, o Diogo Barbosa, a gente sabe, tem alguma dificuldade também na cobertura. Nesse ponto, o Bruno Cortez é um jogador muito melhor, né? Ele, na cobertura, eu pelo menos costumo dizer que o Cortez, para mim, é um dos melhores terceiros zagueiros que eu vi jogar no Grêmio, né? Lembrando do mesma capacidade. O Roger, embora o Roger fosse, para mim, tecnicamente superior ao Bruno Cortez, né? E tinha um cruzamento melhor também. Mas o Cortez tem um senso de cobertura e de posicionamento muito aguçado. E no que pese já ser um pouco veterano, ele também tem uma boa velocidade, né? Então, acho que temos laterais que têm alguma dificuldade na marcação. Normalmente, isso, de uma certa forma, é compensada pelo Alisson e pelo Lucas Silva, e a saída dos dois, tanto ontem quanto no Grenal, eu acho que comprometeu um pouco a capacidade de marcação do time, né? Me preocupou um pouco o desempenho no segundo tempo ontem, e também a questão da desarticulação do time depois que o Flamengo mudou um pouco a postura e resolveu ir mais para cima a partir do início do segundo tempo, né? Isso me preocupa um pouco para o jogo contra o Palmeiras, né? Acho que até lá nós temos tempo para ajustar o time e quem sabe, né, armar alguma surpresa para o Palmeiras. Qual foi o mais pênalti, hein, professor? Oi. Desculpe, mas eu não posso deixar passar. Como é bom ouvir alguém sensato. Como é bom ouvir alguém que analisa, que procura entender o futebol. Mesmo tendo dito que houve erros, mas que houve mais do que os erros, os eventuais erros de arbitragem. Houve uma desarticulação, houve substituições não adequadas, houve envolvimento, houve a qualidade do Flamengo. Gil, parabéns, porque isso é tentar ver o futebol. Tentar ver futebol. Pode ter havido erro? Pode ter havido. Agora, ontem houve uma entrevista de um dirigente do Grêmio
em que ele não disse uma palavra disso que o Gil acaba de mencionar, sobre o desempenho, sobre a desarticulação, sobre o envolvimento, nada. Tudo só arbitragem, complô, arbitragem, tudo. Então, que bom que o Cadeira Cativa traga uma pessoa capaz de fazer esse tipo de análise. Parabéns. O que foi mais pênalti? Não, tranquilo. Em futebol, eu gosto de fazer um pouco esse processo especulativo, porque embora muita gente diga o futebol não tem lógica, eu acho que o futebol tem muita lógica, né? Ele não é um esporte como o basquete, por exemplo, onde isso é estatístico, mais de 80% das vezes o melhor time ganha. Por quê? Porque os placares são elásticos, tu tem 11, 12 variáveis, se você quiser, né? Ou seja, são 10 jogadores, a bola e mais o árbitro. E no futebol tu tem 24 variáveis, né? Se tu quiseres colocar ainda os assistentes e mais o VAR, são 25, 26, 27 variáveis que podem interferir. Então, o grau de aleatoriedade, não preciso dizer isso para o professor Enio, que é um craque na física, né? E, portanto, sabe que o aumento do número de variáveis aumenta o grau de aleatoriedade possível em qualquer fenômeno. Então, no futebol, essa porcentagem de que o melhor time ganha não é tão elevada, né? Embora em pontos corridos isso, em geral, é mais provável, né? Mas o que ocorre, né? Mesmo considerando tudo isso e o fato de que a especulação, o C não ganha jogo, eu acho que é importante entender o C não para explicar o passado, mas para ajudar a prever o futuro. E no caso do Grenal especificamente, eu até acabei depois mudando de opinião. Num primeiro momento, eu achei sim que foi pênalti no Ferreira. Para mim, aquela coisa do muito pênalti, não pouco pênalti, foi pênalti. Não foi um pênalti absolutamente escancarado, como aquela tesoura que o cara dá por baixo, ou uma mão aberta, né? Mas, obviamente, o jogador do Colorado, protegido, né, da arbitragem, protegendo a visão da arbitragem, porque está de costas para o árbitro, bota a mão na frente do peito e empurra o Ferreira. Um jogador que vem, isso é uma coisa que eu sempre refiro, um jogador que vem em velocidade, qualquer toque no jogador, ele não precisa voar que nem o Neymar, né, mas ele vai se projetar, isso é normal, e o que é um pouco o que acontece no caso do Ferreira. E no caso do Kahneman, isso até tive alguma discussão com alguns amigos. Para mim, eu fiquei na primeira vez que eu vi o lance, eu fiquei com a sensação que a bola bate primeiro na parte superior do braço, depois no peito e depois na parte inferior. Então muita gente diz, pegou no peito e depois no braço, então não seria pênalti. E nesse ponto eu concordaria plenamente. Mas aí tem a questão de que pega primeiro no braço, na parte superior do braço. Só que isso o pessoal até depois o pessoal me ajudou esclarecendo. A nova orientação da FIFA é que se pegar na parte superior do braço, aquela onde está a manga da camisa, não é para considerar pênalti. Mas qual é o mais grave disso tudo? E é isso que coloca, às vezes, dá margem a críticas e até o surgimento de teorias conspiratórias, né? Em nenhum dos momentos o VAR chamou o árbitro. Aí muita gente diz assim, poxa, o árbitro teria que ter chamado o VAR, né? Ele não tem. A regra diz que o VAR chama o árbitro se houver uma divergência em relação à marcação de campo. Eu acho primeiro, que poderia se simplificar um monte isso. Vamos pegar o caso, por exemplo, de esportes de outro tipo, como o vôlei e o tênis. Eles têm os desafios. O jogador de tênis tem o direito de desafiar a marcação usando o VAR, né, do tênis. Ele tem direito lá a 4 desafios por set. Por que não dar 1 ou 2 desafios para o capitão da equipe em cada partida? Isso eliminaria em grande parte essa capacidade de reclamação. Por exemplo, vamos supor, hipoteticamente, no caso do pênalti no Ferreirinha. Ele poderia, no que a bola sai, o capitão vai no árbitro e diz, eu quero um desafio. Ele vai ser obrigado a ir lá e verificar o lance na beira do campo, ainda que seja, obviamente, finalmente, a decisão do árbitro, né? Então, esse tipo de oportunidade...
de oportunidade, ele reduziria muito os conflitos, né, as discussões, porque o jogador, o capitão da equipe, teria a oportunidade de fazer o desafio. Eu tenho, um pouco que eu assisto tênis na TV, o que eu vejo é que quando um jogador de tênis pede o desafio, olha, em 80% das vezes o jogador está correto e o árbitro está errado, né? A marcação de vídeo, normalmente, ela concorda com o jogador, né? Então, eu acho que isso seria uma coisa interessante de atribuir no futebol. Tem que esperar a bola sair, esperou a bola sair, o capitão da equipe tem direito de ir lá e pedir, sei lá, 2 desafios por tempo, né? Mas, Gil, 2 desafios. Diga. O grande problema, professor, só desse caso que o Gil elencou agora, a diferença destes esportes pro futebol, na teoria, é que no futebol todos os lances são revisados. No tênis, por mais que a tecnologia possa saber se a bola entrou ou não, se foi dentro ou fora, ou se alguém tocou na rede ou não no vôlei, a tecnologia não é utilizada pelo árbitro. O árbitro apita com o que ele viu e se desafia usando o vídeo para momentos específicos. No futebol, os lances todos são revisados. Por isso que muitas vezes a bola sai pela lateral e se fica 2, 3, 4 minutos esperando o árbitro com a mão no ouvido. Tem esse ponto. Mas só em lances capitais, né? Essa é uma diferença. Mas estes lances, né, Gil, que você elencou, todos certamente foram revisados pelo VAR, porque é para isso que o VAR existe. Gil, segura só um pouquinho. Professor, diga, professor. Não, eu ia fazer um acréscimo. Eu acho a ideia do Gil muito boa porque uma coisa é ser revisada pelo VAR e outra coisa é ser revisada pelo árbitro, que é quem toma a decisão final. Então, vamos pegar o lance do Ferreira. O árbitro não marcou pênalti, o capitão do Grêmio vai lá, pede revisão, porque o VAR já revisou, mas o Luiz Flávio, o árbitro principal, não revisou. Ele vai lá e revisa. E aí ele confirma a decisão dele ou não. Eu acho que está bem, porque ainda vai valer a revisão dele, a opinião dele. O que eu queria acrescentar a essa ideia do Gil, que me parece muito boa, é que o inverso seja obrigatório. O que eu quero dizer com isso? Se o árbitro marcou pênalti, o árbitro revisa para confirmar a sua opinião. Não importa. Sim. O VAR disse, muito bem, o senhor marcou bem, foi pênalti mesmo. Não tem importância, faz um protocolo que o árbitro tem que ir lá, olhar e dizer, foi pênalti mesmo. Volta e confirma o pênalti. Eu acho isso interessante. Não é ou. A minha ideia, ela se acrescenta à ideia do Gil. O capitão poderia pedir revisão em algo não marcado. Claro que eu estou me referindo a lance capital, ninguém vai pedir uma revisão para ver se a bola foi lateral. Mas, por outro lado, qualquer lance de pênalti seria automaticamente revisado. Para confirmar, não importa. Revisa. Protocolo. Decidiu? Vai lá, olha, diz, eu decidi muito bem. Volta e diz, é pênalti mesmo. Pronto, acabou o problema. Não precisa ficar discutindo se vai revisar ou não. Da mesma maneira como a FIFA criou a norma, se a bola bater na mão do atacante, acabou. Não importa se é intencional ou não. Sim. Uhum. Isso é uma mudança radical na regra do futebol. Porque a regra sempre foi da intenção. E hoje não. Hoje, se bater na mão e fizer um gol, o gol está anulado. Mas bateu sem querer. Não importa. É uma nova regra. E já que nós estamos sugerindo mudança no futebol, eu queria voltar à minha sugestão. O REC já vai dizer, lá vem ele de novo. Porque se o jogo ideal é aquele que tem entre 25 e 30 minutos em cada tempo de bola rolando, por que não garantir que teremos entre 25 e 30 minutos, na minha opinião 30, com bola rolando? Por que tem que ficar na decisão do árbitro? Dá 5, dá 8, dá 17 minutos?
Por quê? Só parar o cronômetro quando a bola não estiver rolando e tu vai ter 30 minutos garantidos de bola rolando. Eu tenho uma coisa, professor, há muitos anos atrás, quando eu tive num congresso já de novas tecnologias na área de gestão em São Paulo, início dos anos 2000, eu vi algumas tecnologias que usavam sensores para posicionamento de instrução em quadros e tal. E eu fiquei me perguntando por que não usar isso em futebol, por exemplo. Seria fácil de colocar, por exemplo, um sensor na bola, né, para saber se a bola passou ou não a linha de fundo, ou se passou ou não a linha do gol, né? E hoje, com as tecnologias de imagem que existem, na época eu até sugeri que se colocassem, por exemplo, chips de radiofrequência nos jogadores, na chuteira, na camiseta, enfim, em algum lugar. Tá? Hoje, com toda a tecnologia que existe de processamento de imagem, seria muito fácil de automatizar uma série de coisas dessas, inclusive essa questão do tempo de bola rolando. E eu vejo duas questões importantes nessa questão desses critérios, né? Eu acho que a primeira coisa é o seguinte: o critério mais justo é aquele que é mais isonômico possível. Se a gente decidir que qualquer toque da bola na mão é uma infração, acabou. Mas não interessa mais a discussão se é intencional ou não, acaba a discussão, né? Então essa questão do atacante agora ficou evidente. Tocou na mão do atacante, não interessa se foi intencional ou não. Isso está marcado a infração, né? E isso está resolvido. Senhores, eu estou com o Gilberto Júnior, direto lá de Campinas, e preciso chamar o Gilberto, porque o Gilberto está em plena transmissão da Rádio Caxias. Hoje o Juventude decide a sua sorte. Eu quero só um palpite rápido de vocês. Outro dia vamos voltar a esse assunto. Quem sabe já com vocês vacinados e aqui no estúdio, sem problema nenhum, ou com vacina ou sem vacina, mantendo o distanciamento. Mas duas coisas eu quero dizer. Hoje, numa enquete que fizemos na Rádio Grenal, entre os culpados, quais seriam os maiores culpados? A direção, os jogadores, o Renato ou a arbitragem para o atual momento do Grêmio, que é periclitante? Mais de 60% imputando ao Renato a maior responsabilidade. Um outro detalhe que eu quero fazer antes de chamar o Gilberto e antes de perguntar o palpite de vocês para Juventude contra Guarani, quero agradecer a estupenda audiência tanto no facebook.com/Luiz com Z Carlos Resch, como no canal do YouTube cadeiracativa.com.br. Inscreva-se lá no canal do YouTube, que está crescendo barbaramente a nossa audiência. cadeiracativa.com.br, inscreva-se lá no nosso canal, e no Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck. Em um mês, mais de 1 milhão de acessos. Bom, já o Gilberto Júnior vai falar conosco. 1 milhão no mês. Oi? Um mês? Um mês. Meu Deus! Mas que coisa, hein? Que coisa, parabéns. Puxa vida. Não, muito bom. Professor, seu palpite para o Juventude contra o Guarani? 1-0. 1-0 para o Juventude. No sufoco ou marca cedo? Não, é que, na verdade, assim, o Guarani joga sem nenhuma motivação, né? A não ser um eventual prêmio oferecido pelo concorrente do Juventude, é o CSA, né? É o CSA. Sabe, eu acho que a motivação dos jogadores do Juventude vai superar tudo e aí chamar a atenção. O Juventude subiu esse ano, hein? Não esqueçam. O Juventude subiu em 2020. Maravilha. O Juventude fica 1 ano só na Série B, né? Professor, valeu. Subiu. Um abraço, Gil, um grande abraço. Prazer em te reencontrar, mesmo virtualmente. Maurício, Rec. Um abração a todos. Obrigado. Valeu, professor. Um grande abraço. O professor deixou um abraço para ti, Gil. E agora eu só quero encerrar contigo o palpite para esse jogo do Juventude contra o Guarani, 9h30 da noite. O Gilberto Júnior, que já apresentou esse programa algumas vezes, vai narrar pela Rádio Caxias e vai nos dar um panorama já direto lá do Brinco de Ouro da Princesa. Olha, eu estou com a expectativa de que o Juventude ganhe. O Juventude vem fazendo bons jogos, alguns eu assisti.
E deu uma trancadinha aí. E deu uma travada. Deu uma travadinha, vamos ver. Bom, tá bem. E já está de bom tamanho. Vou agradecer o Dil aí. O Bruno Soares faz as honras da casa, agradece no telefone. Caiu a conexão, mas ele diz que espera que o Juventude ganhe porque vem jogando bem. Já voltamos na sequência do nosso Cadeira Cativa. 8h07. Nosso Cadeira Cativa. Acompanhamos aí o professor Dil e o professor Enio Kaufmann. E até eu ia propor uma outra matéria para o Dil, não sei se o Gilberto Júnior já está pronto. Há pouco eu estava vendo a imagem dele lá com uma máscara, aliás, com duas, a natural e a que vai... O cara tá te mandando um material direto de Campinas do jogo decisivo que tu chama de mascarado. Isso, mascarado. Ele está mandando em Caxias, o que eu posso fazer? Ele está mandando lá em Caxias do Sul, a máscara dele é natural. Então, a audiência que tinha 9-1 quando estava na Guaíba tem em Caxias agora. Isso, é isso. Gilberto Júnior. Tudo bem, Gilberto? Um grande abraço, Rec, amigos do Cadeira Cativa. Olha, um jogo decisivo, um dos mais importantes da história do Juventude, que em 2007 caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2009, aqui mesmo nesse estádio Brinco de Ouro da Princesa, numa derrota para o Guarani de Campinas, o Juventude acabou saindo da Série B, mas em direção à Série C. E ali começou, de fato, o suplício do Juventude. E aqui nesse estádio, o Juventude hoje tem a chance de regressar à elite do futebol nacional. Depende só de si, o Juventude, se vencer, não depende de nenhum outro resultado para subir, já que ele está com 1 ponto à frente do CSA, que joga contra o Náutico nesta sexta-feira. Inclusive, comenta-se que este CSA que joga contra o Náutico também livre do risco do rebaixamento, este CSA teria mandado um incentivo aqui para o Guarani, já que o Guarani não tem chances de subir, não tem risco de cair e tem possibilidades remotas de chegar, através do ranking da CBF, na Copa do Brasil. A vitória de hoje pouco mudaria. Lógico que é importante, mas pode ser insuficiente para que o time do Guarani consiga a classificação para a Copa do Brasil. O Guarani que tem pelo menos 4 desfalques, 3 por suspensão e 1 por Covid, e tem muito provavelmente, depois do jogo, a saída sendo confirmada do técnico Felipe Conceição em direção ao Cruzeiro de Belo Horizonte. O pessoal está vendo que eu estou suando, Rec, porque aqui a temperatura passa de 30 graus em Campinas, é uma noite muito quente. Juventude, que em relação ao último jogo faz mistérios, a única certeza é que o goleiro Carné, que recebeu o 3º cartão amarelo, não joga o Luiz Carlos na vaga dele, e a possibilidade do Capixaba, que é um dos principais atacantes do Juventude, retornar após se recuperar de lesão. No mais, dúvidas e mais dúvidas, mas daqui a pouquinho, às 8h30, o técnico Pintado confirma o 11 titular do Juventude para um jogo histórico, jogo que eu vou estar contando aqui pela Rádio Caxias. Um grande abraço a todos vocês. Bom, lá na Serra eu só ouço a Rádio Caxias. Na Serra, no aplicativo. Apêndice de rádio não dá para acompanhar, né? Muito bem, nós temos aí, já tivemos aí o Renato Portaluppi, temos também o Moisés, daqui a pouco a gente vai colocar um pouco esse lateral esquerdo do Internacional, que fala bem e está jogando bem, e foi execrado aqui. Teve aquela participação bizonha naquela briga, ele e o Paulo Miranda do Grêmio, né? Mas depois não se ouviu falar mais nada contra a sua conduta, pelo contrário, a ascensão dentro de campo mostra dedicação. Ele que tem participado muitíssimo bem dos jogos do Internacional, e hoje ninguém mais contesta as opções do Abel, nem do Rodinei, nem do Moisés, nem do Dourado, que segundo o Cudê não tinha mais condições de jogar futebol, pediu inclusive que mandasse embora, né? Nem do Moledo, que agora está lesionado. Enfim, as coisas mudam, né? Surge um menino que estava lá, ninguém sabia quem era, e ainda disseram que quem não conhecia os jovens era o Abelão. Ma Dio, Cristo, Madonna, Vergine. Quem que não conhecia os jovens? Chegou e o Caio Vidal já jogou. E o Alberto virou titular. Praxedes virou substituto do D'Alessandro. Dio, Cristo, piedade. Maquê. Já voltamos. 8h18, Moisés. Boa tarde.
Primeiramente, eu não me considero líder do grupo. Acho que tem bastante líderes dentro do grupo, né? Estou apenas um ano aqui dentro. Nosso capitão Dourado, Lomba, Edenilson, Cuesta, Wendel, Patrick, né? O pessoal que está mais tempo aqui no clube são os nossos líderes. Ali no vestiário é um momento nosso ali, né? Eu tenho ali comigo, tento passar um pouco de motivação para os meus companheiros, assim como eles passam para mim também. Sei que deu uma viralizada ali no Instagram, né? Saiu alguns vídeos meu falando ali, mas não me considero líder, mas ali foi o jeito de eu falar, de passar motivação para os meus companheiros. Moisés, sem comparação, mas você com o Abel Braga parece estar jogando mais ofensivo, mais para frente, não é à toa que vem aparecendo mais no ataque, dando mais cruzamentos. Como é que você vê essa mudança? O que mudou no seu posicionamento do início do ano com o Eduardo Cudê para agora, nesta segunda metade do campeonato, sob o comando do Abel Braga? A chegada do professor Abel, né? Tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de apresentar o meu futebol, poder estar ajudando meus companheiros. Sim, né? O professor conversa comigo no dia a dia, me deixa bem à vontade dentro de campo, mas estou conseguindo ajudar meus companheiros na parte ofensiva, tanto na defensiva, mas a função do lateral, primeiramente, ele tem que marcar, né? Isso eu e o Rodinei estamos fazendo bem e estou treinando as bolas paradas, né, no dia a dia, não só eu, mas os meus companheiros. Estou conseguindo dar o cruzamento com qualidade e meus companheiros estão concluindo o gol. Moisés, boa tarde. Ontem, após o jogo do Grêmio, o Renato voltou a reclamar, dizer que o Grêmio foi prejudicado pela arbitragem no Grenal, né? Ele ainda criticou o Galhardo pelo vídeo que ele fez após o clássico, do cheirinho, dizendo que faltavam 6 rodadas ainda para o brasileiro, que o Inter tem que confirmar que não dá para comemorar antes, porque ainda tem 6 rodadas e que os colorados sofrem há muito tempo. Eu queria saber, e depois ele ainda disse que, apesar de o Grêmio sempre jogar para vencer, o Grêmio nunca vai ajudar o Inter. Eu queria saber o que você achou dessas declarações e se você acha que o Grêmio entrou com um empenho que sempre entra ou se não estava tão focado. Primeiramente, eu acho que o Grenal já passou, né? Nós vencemos o jogo, né? Buscamos um resultado, conseguimos a vitória que era importante contra o nosso rival. E quanto ao Renato, vocês conhecem bem ele pode falar o que quiser, mas nós estamos focados aqui no nosso campeonato, estamos focados, né, no Bragantino, que é o jogo domingo importantíssimo. E é isso. Bom, Moisés, a vida não tem uma fórmula exata, né? Às vezes o sucesso para alguns é mais curto, uma estrada sem curvas, para outros mais tortuoso esse caminho, mais cheio de curvas. Em 2012, tu tinha 17 anos e viesse jogar no Inter e acabasse não ficando, retornasse para o comercial, depois passasse por outros clubes não tão grandes quanto o Internacional, e hoje tu vives um grande momento, é um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro em atividade. O que tu lembra daquele período do Inter? Que ensinamentos trouxe e que sentimento tu tinhas quando saísse do Inter e chegavas a imaginar que voltarias para ser líder do Campeonato Brasileiro, Moisés? Quando eu cheguei no Inter, na categoria de base, em 2012, vim emprestado pelo comercial com opção de compra. Cheguei muito motivado. Lembro que o meu treinador era o Klemer, me dava muito bem com ele. Minha passagem foi boa, né, em 2012. Fui campeão brasileiro sub-17, né, e conquistamos na época também o estadual do segundo turno. Infelizmente voltei, coisas que acontecem no futebol. Queria muito continuar, mas a negociação não deu certo. Como você falou, né, a caminhada até aqui foi muito longa, né, atravessei momentos difíceis, momentos felizes, mas como o futebol né, o futebol é muito pequeno, o mundo é pequeno. 2020 retornei para cá, né? Quando eu recebi a notícia que o Internacional teve interesse em me negociar, eu fiquei muito feliz, não pensei 2 vezes
e vi que o meu sonho, né, daquele ano de 2012, né, estava sendo realizado após 9 anos. Estou muito feliz aqui, né? Isso eu nunca escondi de ninguém, nunca escondi de vocês, até na minha rede social também. E com certeza, né, somos líderes do Brasileiro, né? Sabemos que temos 6 decisões, 6 finais. Vamos jogo a jogo, se Deus quiser conquistar o título. Essa é a nossa briga, vai ser a nossa briga, né? Está sendo a nossa briga desde o início do campeonato. E vamos brigar até o final. Muito bom, valeu, obrigado. Moisés, contribuindo muitíssimo até para elevar a audiência que está extraordinária aí nas nossas redes, né? No YouTube, você vai inscrever-se no nosso canal ali, cadeiracativa.com.br, no Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck, que passou de 1.200.000 em 30 dias, quer dizer, muito obrigado. Eu antes falei 1 milhão, o Maurício me socorreu aqui, está chegando a 1.200.000 em 30 dias. Muito obrigado pelo carinho. Espalhe, como diria o Otacílio, não é, mas espalha, eu digo um pouquinho diferente, é e espalhe, né? Então, aí está, ó, a recomendação para você continuar nos acompanhando no YouTube, cadeiracativa.com.br, no Facebook, facebook.com/Luiz com Z, Carlos Resch. Vamos ao intervalo? Já voltamos. O Esporte Espetacular estava fazendo uma série de entrevistas, não sei se já rodou todas, com os professores, né, Tito, Muricy e o Abelão. E nessa série o Abelão revelou, já tinha revelado, mas vai passando o tempo, a gente vai esquecendo que o Gabiru não iria viajar para o Japão, estava muito desgastado e ele bancou, vai viajar. E o Gabiru fez o gol do título. Essa é mais uma proeza aí na vida do Abelão. Na segunda-feira eu vou participar, vou gravar e vai rodar na terça, na TV Gazeta de São Paulo, a defesa dos antigos, né? Que há uma demonização com os antigos. E aí vamos me perguntar o que eu acho do Abel Braga. Maurício. Hulk foi anunciado pelo Galo, pode jogar a partir de 28 de fevereiro com o início do estadual de Minas, do Sabe Campeonato o que Mineiro? o Atlético diz para o Cruzeiro? O quê? Eu sou você amanhã. Mais uma contratação cara, assina por 2 anos com possibilidade de renovação por mais um. Há pouco a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo publicou no seu site uma nota que foi enviada, um ofício enviado à direção do Grêmio pedindo explicações pela entrevista ontem do Renato. O presidente da associação classificou as falas do Renato como um assédio à imprensa e pediu informações, pediu posicionamentos. Santos e Palmeiras treinaram hoje no Maracanã, fizeram aquele reconhecimento pensando na final de amanhã, e as duas equipes com os técnicos fazendo mistério. O Cuca disse que nem o Soteldo está garantido para ser titular na partida, e o Abel também fez o seu mistério na escalação do Palmeiras. E o filho do Amoroso realizou os primeiros treinos e comenta a adaptação ao time sub-20 do Internacional. Matteo Amoroso atuava na Udinese da Itália e fala sobre o primeiro desafio no futebol brasileiro. Tinha uma outra matéria que até abordar com o Dil, que é economista, sobre os prejuízos da Rede Globo esse ano e a projeção de mais dureza em função do que tem que recolher de impostos e tudo mais para o ano que vem. A Copa do Brasil Sub-17 terminou com vitória do São Paulo no finalzinho, mas teve pênalti polêmico que analistas disseram que não foi. Contra o Fluminense, foi 2-1 pro São Paulo. Segunda-feira tem mais. Obrigado. Cadeiracativa.com.br no YouTube. Inscreva-se lá.